vereadores, não é? Como chefe de gabinete, secretário de governo. Secretário de governo, exatamente. E teve um trabalho bastante importante nesse sentido. Atualmente, Matheus, o presidente do PT aqui é o Matusalém dos Santos, né? O Matuza. Isso. Tá? Qual é a estrutura, como é que está estruturado o PT aqui em Tubarão? Então, o PT de Tubarão teve aí uma eleição interna no âmbito nacional, estadual e municipal em outubro, aí, entre setembro e outubro, que teve algumas etapas, etapa municipal, etapa estadual e a etapa nacional. Então renovou todo o seu corpo diretivo no final do ano passado, e aí ao longo de novembro, dezembro foram acontecendo as posses, né, dos novos presidentes, novos diretórios municipais. Então aqui em Tubarão houve uma renovação. O PT aqui de Tubarão, ele era presidido pelo Claudemir da Rosa, né, que sabidamente aí faleceu, um acidente trágico, né, uma coisa assim muito que pegou todo mundo de surpresa aqui, e também dificultou um pouco a própria articulação que o partido fazia para esse processo de transição. Quando ele faleceu, ele estava encerrando o mandato, ele já tinha acontecido a eleição da substituição. Então foi feita uma transição até acelerada, né? Em novembro ainda, se não me engano, o Matuza já tomou posse. E o partido está priorizando, trabalhando com mais afinco a composição da sua chapa de candidatos a vereador, né? O partido teve 3 vereadores na legislatura anterior, agora está com um só. E nós entendemos que o PT precisa e pode, e a cidade de Tubarão fará bem a Tubarão se a gente tiver uma representação melhor na Câmara, e para isso é preciso aprender com os erros cometidos nas eleições anteriores e compor melhor essa chapa de candidatos a vereador. Eu gosto muito do Olavo Falquete como pessoa, né? Mas tive várias críticas durante a gestão como gestor, né? Como prefeito. A gestão do Olavo, de uma certa maneira, tirou um pouco digamos, do brilho do PT aqui, do impacto que ele estava, né? Foi a época de Lula e Dilma, prejudicou um pouco a imagem do partido, inclusive em função de toda essa confusão com Lula e Dilma, impeachment e prisão de Lula, etc. O contexto nacional é algo, né, bem mais amplo e com etapas que estão se seguindo, né? E acho que a própria avaliação que se faz de um governo como o governo federal do PT, que ganhou 4 eleições seguidas, passa por um desgaste natural e evidentemente o processo de derrubada da presidente Dilma. Agora, no caso específico de Tubarão, eu não acho que a gestão do Olavo tenha criado qualquer tipo de dificuldade ou qualquer desgaste. Era uma gestão que se propunha fazer um trabalho mais difícil, porque era uma gestão que não fez nenhum tipo de aliança para vencer a eleição, também não fez aliança para governar, né? Então, tocamos o processo na Câmara de Vereadores durante o nosso governo com 3 vereadores e 14 vereadores de oposição. Isso era o que as pessoas queriam, foi o que as pessoas escolheram na urna, mas é claro que é mais difícil governar desse jeito. Então, isso criou dificuldades muito grandes para a gestão. Outra dificuldade também que se deu foi a queda da presidenta Dilma no meio do nosso mandato, né? Então, evidentemente que nós esperávamos e contávamos com um acesso ao governo federal por conta dessa relação partidária, não que fosse dado qualquer acesso ilegal ou fora do que é republicano, do processo, mas evidentemente que isso criava uma expectativa, e acabou que a gente praticamente não teve governo do PT na nossa gestão. Se a gente for considerar que nós assumimos, o segundo ano já foi um ano de eleição nacional, e a Dilma no segundo mandato, acho que ela não governou em nenhum momento, né? Porque a turbulência foi muito intensa desde antes da posse, e a gente acabou não tendo esse privilégio. Ainda assim, eu acho que o governo deixou marcas muito legais, muito importantes, né? Cometeu seus erros, com toda certeza, né? Todo processo tem erros e somos todos humanos. Agora, temos um legado muito legal. Acho que teve um avanço muito legal na transparência das ações públicas, do portal da transparência. Quando nós deixamos, é um portal completamente diferente do que quando nós assumimos. Muitos atos a mais propostos. Por exemplo, quando nós assumimos,
a nomeação de servidores comissionados ela não era pública, ela não era transparente. O cidadão não podia achar esses atos em nenhum local. Nós passamos a incluir esses atos de nomeação e exoneração no portal da transparência, especificamente nos atos ali, remuneração dos servidores, toda disponível no portal da transparência. Nós ouvimos muito falar que isso nunca aconteceria e aconteceu. Algumas obras muito importantes também, eu vejo o Parque Linear, que é um projeto muito bem sucedido de lazer e incentivo à prática esportiva, né? Margeando o Rio Tubarão, valorizando o Rio Tubarão, acho que foi muito importante, um ato muito importante. A pavimentação da Avenida Padre Geraldo Spetman, que é o acesso da cidade, a entrada da cidade ali, a rua da rodoviária. Que era um grande problema, né? Era um grande problema, tinha desníveis, muito problema de alagamento, né? Tem coisas que, ainda bem que a gente já nem lembra mais como é que era o problema, né? Mas aquela região alagava muito, muito, né? E inclusive impedia que se fizesse esse binário de Padre Geraldo Spetman e Patrício Lima de entrada e saída do município. Enfim, o acesso ali do Fábio Silva à BR-101, ali pelo Cruzeiro, né? Pelo bairro Cruzeiro ali, que é mais uma alternativa de rota de saída para a BR-101. Abertura da Rodovalho também. Prolongamento da Marcolino. Exatamente, prolongamento da Marcolino ali até a rua ali do trevo da Ponte do Morrotes. Então teve algumas obras bastante interessantes. Erros certamente teve, né? As escolhas de fazer, como eu falei, a gente optou por fazer um governo mais difícil de fazer, porque se juntasse mais alguns partidos, criasse uma maioria na Câmara, conseguiria aprovar projetos mais ousados e basicamente como o governo atual faz, né? O governo atual, sem até entrar no mérito do julgamento, mas o fato criou uma maioria, tem maioria e faz passar os projetos, ainda que eles sejam impopulares, né? Sim, e eu já critiquei publicamente, para o prefeito Juarez Ponticelli o fato de apresentar muitos projetos em regime de urgência. Com certeza, isso quando o professor Maurício da Silva era o líder do governo na Câmara, eu reclamei exatamente com ele e com o prefeito Juarez. Eu acho que isso não é, do ponto de vista republicano, não é muito legal. Mas o que eu queria, depois vamos projetar esse isolamento, né, para 2020, mas eu queria trazer alguma coisa que eu perguntei ao Olávio Falquete durante a campanha, que a gente fazia exatamente essa projeção. O Olávio, se eleger, vai ter uma minoria, deve ter uma minoria na Câmara. Como é que vai funcionar? E o Olávio diz o seguinte: não, eu vou ter o projeto que for de interesse público, eu vou apresentar e tenho certeza que os vereadores vão aprovar. Se não aprovarem, eu vou mostrar quem está dizendo não. Nunca foi feito isso. E acho uma certa ingenuidade do prefeito do ponto de vista político, né? Então, eu acho que isso aí também complicou, porque o PT tinha 3 vereadores e 14 contra. Tá? Então faltou acho que, na minha opinião, faltou ginga política para trabalhar isso. E o segundo aspecto, levantasse inclusive, eu imaginava que houvesse um acesso muito mais fácil do município, tendo em vista que tinha sido uma eleição com chapa pura junto ao governo federal. E me parece que isso não aconteceu. Esse acesso ao governo federal acho que foi um período muito atípico, né? Porque nós assumimos o primeiro ano, tivemos um problema muito sério de obter as negativas, só que havia um planejamento para que aquilo se desenrolasse melhor na segunda metade do governo, depois que se obtivesse as negativas e outros problemas que precisavam ser. Foi um vai e vem nessas negativas, né? A gente precisa lembrar que a gente assumiu num momento de muita turbulência política interna, porque nós tivemos o governo do Dr. Manuel, que faleceu, se eu não me engano, em junho de 2012. Sim. E aí nós tivemos um governo interino do PP Colasso, que evidentemente criou uma instabilidade até administrativa, né? Também. E aí toda a projeção ela era para a segunda metade do governo, que se acreditava-se que
que a presidenta Dilma seria reeleita, e foi reeleita, né? Mas acabou que ela praticamente não governou, né? Antes mesmo da eleição. O segundo mandato foi... ela não existiu, né? Não existiu, né? Ela não pôde governar, né? Desde o começo, antes mesmo da posse dela, teve todo aquele procedimento de recontagem de votos e de denúncias claramente sem muito fundamento, mas que criaram uma instabilidade grande para o governo, né? Então isso sem dúvida foi um problema. E essa questão da Câmara de Vereadores da minoria, nem todos os projetos de lei que passam pela Câmara, aliás, a maioria dos projetos de lei que passam pela Câmara, elas não causam grande debate social, né? Porque elas são questões administrativas. Então, você faz uma suplementação, você altera recurso de uma área para outra, e nem tudo a população está antenada. Então, de fato, acho que acreditar que a mobilização popular, e isso eu vejo até o presidente da República atual e o governador também muitas vezes acreditando que uma mobilização popular vai empurrar todos os projetos de lei. Isso não vai acontecer, primeiro que também existem diferentes verdades, né? Diferentes pontos de vista sobre um mesmo projeto de lei. Você tira recurso de uma área, coloca em outra, uma área está sendo beneficiada e outra está sendo prejudicada, né? Então o debate está aí para acontecer e com certeza fez muita falta, né? O governo poderia ter se desenvolvido melhor, ainda melhor, se tivesse tido essa maioria. Nós tivemos alguns problemas, eu lembro claramente, eu listei aqui no programa da Monte Carlo as chamadas lendas urbanas, né? Então, várias coisas que se arrastavam durante anos aqui em Tubarão. Uma delas era a abertura da Rodovalho, que aconteceu, outra, o prolongamento da Marcolino, tá? O binário Geraldo Spettman e Patrício Lima, e entre elas, né, estava a macrodrenagem. E o prefeito Olávio começou a macrodrenagem, mas houve problemas, lembra, de desabamento, e a coisa andava e não ia, parava, e eu questionei ele várias vezes, inclusive, mas prefeito, nós precisamos, por exemplo, a empresa deixou desabar lá o negócio e ficou mais 2 meses parado. Aí tinha, a explicação é que existia todo um processo burocrático, e isso também de uma maneira geral, porque a José Acácio Moreira ali ficou um bom tempo interditado, abriram a rua, abriram as ruas transversais. Isso também, de uma certa maneira, criou uma imagem um pouco negativa para o governo municipal. Concorda com isso? Não, concordo. Claro que as coisas que não acontecem da melhor maneira, elas criam uma sensação de que as coisas não estão acontecendo, né? Então, concordo, claro. Mas tu mesmo citou aí vários casos que foram, enfim, resolvidos. Eu acrescentaria a essa lista a Arena Multiuso, que ela foi inaugurada, né? Foi melhorada a obra e existem previsões de mais melhoras, a criação de um parque no entorno. Quer dizer, acho que foi muito importante o que o governo atual fez ali de urbanizar o entorno, né? Mas a arena propriamente dita, ela foi inaugurada, a nossa equipe de futsal jogou lá, teve shows lá, apresentações culturais. Seleção brasileira? Seleção brasileira de futsal teve agora, mais recentemente, né? Então também teve muita coisa se resolveu nesse período. E acho que a tua lista na introdução da pergunta aí mostra isso. Acho que tem mais coisa que foi resolvido que não foi, claro. Não. As lendas urbanas não resolvidas são bem maiores. Não, claro, né? Porque também são atuais também, o atual governo vai resolver algumas coisas. Por exemplo, outra situação parecida, que foi um entrave, que não se resolveu, mas que também não se resolveu até agora, é o Centro de Inovação. Quer dizer, uma licitação mal pensada, e a gente está pagando 10 anos aí ou mais por isso. A UPA, né, que enfim já tem toda uma disposição de revisar o horário de atendimento, já tinha no nosso governo também. Agora, é isso aí, uma licitação mal feita, que depois é muito difícil o governo conseguir sair de lá. E em alguns desses casos, chega um governo posterior também, um governo com outra característica, com mais desenvoltura na Câmara, com mais condição nesse sentido de tocar a sua pauta e de impor até a sua pauta, né? E aí eu concordo bastante com essa questão, com essa crítica ao regime de urgência, mas para concluir primeiro o raciocínio, mesmo esse governo tão mais
desenvolto na relação com o Poder Legislativo, ele também não conseguiu resolver a questão essa, por exemplo, especificamente da UPA 24 horas. Então, sim, que é uma lenda que está se arrastando aí, exatamente. Né? O 24 horas que seja 12, 18, enfim, que seja um outro modelo. Mas aquela obra está parada, deve tá completando 3 governos consecutivos que aquela obra ela não se desenvolve. Manuel, inclusive muito por uma vontade dele e por uma vontade pessoal dele, quando ele já tinha aí um diagnóstico de que não sobreviveria por muito tempo ainda, né? Sim. Então, muito por conta dessa disposição dele, a obra foi iniciada. Agora, é preciso encontrar meios para concluir, né? Esse é um grande desafio. Vai ser difícil. Então, isso prova que talvez o problema não seja o gestor, porque passaram 3 governos consecutivos e ninguém conseguiu desenvolver isso aí, né? Então, eu acho que a gente, como membro do governo, Olávio, lamento que algumas coisas a gente não tenha conseguido resolver, mas não dá para resolver tudo, e tenho bastante orgulho das coisas que a gente conseguiu resolver. E como governo em si, nós não tivemos uma denúncia de corrupção, não tivemos absolutamente nada, isso é inegável. Agora, do ponto de vista de gestão, eu fiz várias críticas em relação à gestão do Olávio, né? Com certeza havia pontos a serem criticados, né? Agora, não houve nenhuma denúncia de corrupção, e eu acho que é importante a gente até destacar, com uma evolução considerável na transparência dos atos. Então existe todo o portal de transparência hoje, como eu digo, totalmente diferente, muito mais completo, muito mais atualizado do que era anteriormente, quando a gente iniciou o governo. E também acho que é um ato de gestão, de transparência importante, essa questão de como a gente tratava o instrumento do regime de urgência. Porque o regime de urgência, eu entendo que ele deve existir, ele não deve acabar, porque muitas vezes você precisa passar uma suplementação orçamentária, e ela tem data, porque você precisa fazer um pagamento, muitas vezes uma suplementação orçamentária feita através de regime de urgência garante o pagamento da folha de salário em dia, porque o governo tem o dinheiro em caixa, mas precisa ter a previsão. Agora, eu vejo atualmente o regime de urgência sendo usado como um instrumento de evitar o debate. Então, você tem um projeto de lei polêmico, a pauta da Câmara de Vereadores precisa ser publicada com 48 horas de antecedência. Então, para não criar aquela expectativa em torno de um tema polêmico, se inclui ele no regime de urgência, que é quando a população se tocar, já foi aprovado. Então, isso com certeza não é o melhor ato de transparência que se pode ter. Eu concordo com essa crítica, já fiz essa crítica, inclusive. Sei disso. Mas essa questão do isolamento do PT, porque teve somente o PV como aliado na eleição. Já né? não foi nem na última, foi na anterior, em 2012, né? Não é uma jogada, do ponto de vista político, não é um movimento sem base, no sentido de, olha, nós não vamos conseguir um resultado bom. Olha, Ronaldo, eu acho que o PT, eu evidentemente não posso falar assim sozinho o nome da instituição, mas tenho convicção de que dá para afirmar que o PT tem disposição de conversar com quem quiser conversar, com quem quiser construir um projeto. Então, se alguém tiver o interesse de afinar suas propostas e sua ideia com a ideia que o PT apresenta, tanto do ponto de vista ideológico, da experiência nacional que o PT tem de administrar pequenas, grandes, médias cidades, com a nossa experiência aqui de Tubarão, com toda certeza o PT vai sentar e conversar com quem quiser, com quem tiver essa disposição. Agora, não me parece que é o caso, né? Nós não estamos vivendo um período aí em que o PT esteja se articulando pela natureza das candidaturas que estão sendo impostas, né? São candidaturas historicamente adversárias do PT, e o PT desde 1982, né, desde a primeira eleição aí em que o PT estava fundado aqui em Tubarão, o PT apresenta a sua candidatura e aceita discutir, compor, mas me parece que as demais candidaturas são candidaturas muito diferentes das propostas que o PT ao natural apresentaria. Por outro lado, há um desgaste da imagem do PT em função
da Lava Jato, em função da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alguns outros membros importantes, Vacari, Genuíno, Zé Dirceu, e de que maneira isso afetou a imagem do partido, na tua opinião? Não, esse desgaste ele é inegável, é evidente que ele aconteceu, todas as pesquisas demonstravam isso e os próprios resultados eleitorais, não só aqui em Tubarão, quer dizer, a perda de espaço que o PT teve aqui em Tubarão em 2016, ela seguiu uma lógica nacional, estadual, né? Então, esse foi o quadro apresentado nas eleições de 2016. Agora, eu acho que a política é feita de ciclos, de processos cíclicos, né? E eu tenho clareza de que nós vamos viver um 2020, eu digo enquanto PT, né? Melhor do que foi 2016, uma retomada de espaço importante, eu acredito nisso, com candidaturas importantes surgindo nos demais municípios, até porque esse desgaste do tempo de governo e de outras oposições que o partido sofreu enquanto esteve no governo, isso hoje tem um momento diferente, que é o governo atual também sofrendo seu desgaste e talvez, eu diria que com certeza sofrendo um desgaste muito mais acelerado do que sofreu o governo do PT. Então acho que a gente tem perfeitamente as condições de discutir o que está acontecendo no país com o governo estadual, no estado, no país com o governo federal, no estado com o governo estadual e também aqui no município, né? São 3 situações em que o PT está fora do governo e a gente vai avaliar, a gente aí como sociedade, né, vai avaliar o desempenho dos governos atuais também. Agora, o governo estadual, né, que foi uma surpresa, né, Carlos Moisés, muito grande, que se elegeu na onda Bolsonaro, né, com certeza, e que agora está nesse, né, Bolsonaro ou PSL ou Bolsonaro, ao mesmo tempo é um projeto ideológico e político absolutamente contrário ao PT, tá? Digamos que houvesse a possibilidade de uma eleição de um prefeito petista aqui, isso não causaria um problema muito grande de negociação, de contatos com o governo estadual? Não, eu acredito que não. O governador Moisés é uma pessoa aqui do nosso convívio, e ainda que tenha feito uma opção política que a gente muito distante do que a gente pensa, absolutamente imagina, oposta, né? Bastante oposta, embora me pareça muito claro que a ficha dele já caiu, né? Sim, ele tá, caiu rápido, né? O Moisés é um cara aqui do nosso convívio, eu acredito assim, é uma pessoa bem intencionada, não tenho dúvida disso, que construiu um caminho político um tanto quanto estranho, e eu acho que ele está se tocando disso, porque tudo que foi construído em torno de um grupo político hoje já não existe mais, né? Então eu acredito que o governador vai ter esse princípio republicano com relação a todo esse quadro, que não vai fechar portas para ninguém. Eu não acredito, assim como nós esperamos muita coisa do contato com o governo federal lá no nosso governo e não tivemos assim o retorno adequado, não porque o governo federal não tenha querido, mas por todo o quadro que se apresentou. Eu também acho que isso não vai acontecer no governo do estado. Inclusive hoje eu tive aí uma notícia particular aqui de uma emenda parlamentar, né, que eu solicitei à deputada Ana Paula Lima no ano passado. Ela ainda era deputada, né? Hoje ela não está mais na Assembleia Legislativa, mas ela ainda era deputada, e essa emenda foi paga agora nessa semana, né? Hoje a prefeitura recebeu a confirmação, então eu acho que é um motivo aí para a gente ter clareza de que não vai haver perseguição política, porque essa emenda aí foi paga, a gente está muito feliz com isso, e vamos fazer uma reforma no piso, no pátio e nos muros da unidade de saúde do Morrotes. Vai ser uma coisa muito importante ali. Isso é importantíssimo, né? As emendas são importantes, tanto em nível federal quanto estadual, para esse tipo de situação nos municípios, que é na realidade onde tudo acontece, né? Existe uma discussão assim muito válida, eu considero, sobre
o instrumento da emenda, né? Agora, isso é muito importante para resolver problemas pontuais. Então, Sim. a gente tinha há 2 anos, a unidade de saúde do Morrote tinha muito problema de infiltração, muito problema mesmo. Uma situação insalubre para as pessoas que estão indo em busca de saúde. A gente conseguiu, através de uma emenda do deputado Décio Lima, fazer uma reforma na unidade de saúde. Hoje a unidade está muito, muito bonita e muito bem mantida. E agora nós estamos conseguindo outra para reformar o muro, que está com risco, inclusive, de cair, então é uma situação bem grave. O piso, que está muito quebrado, é perigoso, tem pedra e tal. E assim como tem essas 2 emendas que eu estou vendendo meu peixe, falando das emendas que eu tive uma participação para buscar, existem outros deputados de outros partidos colocando emendas e ajudando muito a resolver problemas pontuais. Então eu acho que é um instrumento muito válido e que faz muito bem à sociedade. Com certeza. Vamos fazer o nosso intervalo. Na volta a gente vai fazer a projeção para 2020. O que o PT está projetando como membro aqui do grupo político de Tubarão. A gente já volta. Ligar a bola de cristal. Você está acompanhando Opinião Pública. Ligue e participe no telefone 99628-9388 ou envie um áudio no 999223940. Você tem alguma sugestão para melhorar a sua cidade? Desperte a sua empresa para o mundo. Política, economia, esporte, Jornal da Rádio. Internet para tudo. 3626-0077. Acesse nosso site mkm.net.br. Opinião Pública, a voz do povo na cidade. 10h32, estamos de volta com a Opinião Pública de hoje, que está tratando de política e política partidária. Estamos recebendo como convidado hoje Matheus Madeira, que é um nome importante do PT aqui em Tubarão e que discutimos no primeiro bloco o passado, de uma certa maneira, né? E agora vamos falar de futuro, tá? Em 2020 temos eleições para prefeito e vereadores. O Matheus já nos adiantou que o PT tem a intenção de eleger os 3 vereadores que tinha na legislação à época em que era governo, né? Hoje nós só temos um vereador, um representante do PT na Câmara de Vereadores. Como vocês veem, consideram isso viável, conseguir 3 vereadores em 2020? Não, consideramos viável, fizemos bastante contas. A gente entende que na eleição passada a chapa de vereadores ela
tem duas características. Uma conjuntural, que foi uma eleição muito difícil para as candidaturas do PT e de esquerda do modo geral, não só aqui, como no país inteiro, especialmente aqui na região sul. E a gente acredita que esse momento... No norte e nordeste o PT perdeu alguns pontos e que ele há anos Sim. ganhava sempre, né? Mas o próprio norte e nordeste é um exemplo de que pode haver um movimento de recuperação. Porque, por exemplo, os governos estaduais do nordeste são todos... O PT está em todas as administrações dos governos do nordeste, né? E houve avanços importantes na votação de 2020, ainda que em 2020 houvesse todo aquele movimento contrário, 2018, aliás, houvesse aquele movimento contrário ao PT de um modo geral. Então nós acreditamos que em 2022 e 2020, eu estou confundindo um pouco aqui os anos, desculpa. Em 2020 a gente acredita que tem um movimento positivo e nós tomamos uma medida que, olha, eu participo aqui das eleições do PT assim desde 2000, 2002, assim comecei. Nunca houve um trabalho tão prévio de composição de chapa de candidatos a vereador. Então existe um trabalho importante sendo feito. Esse trabalho foi principalmente uma iniciativa do Claudemir da Rosa, quando ele era presidente, ele tinha essa preocupação, ele instituiu um grupo para trabalhar e tratar a composição da chapa de vereadores, então da gente conseguir ter uma distribuição melhor, regional das candidaturas, resgatar algumas candidaturas importantes que nós tivemos no passado e que não concorreram em 2016, o caso clássico aí do Clodoaldo, ex-vereador, que não foi candidato em 2016, vai ser candidato novamente em 2020. Então nós estamos melhorando a chapa no sentido dela ser mais plural, ela ter mais alternativas, pessoas de mais bairros, mais segmentos diversos, e acreditando que cada um buscando melhorar a sua campanha e com um momento político menos espinhoso, que isso vai trazer um resultado, um ganho de oportunidades aí de eleger. Na eleição passada a gente já teve assim a legenda foi de 3.000, o quociente eleitoral foi de 3.600 votos, nós tivemos 4.600 votos. A gente teve um pouquinho mais, a gente teria conseguido eleger um segundo vereador. Então, considerando as melhoras tanto na conjuntura geral, quanto também não ter mais o desgaste de estar no governo sempre é um desgaste para quem é candidato a vereador, e também a melhor composição da chapa, com mais alternativas, uma chapa mais plural do que a gente teve em 2016, a gente está em busca do objetivo, né? Objetivos, metas, elas não devem ser nem tão modestas que sejam muito fáceis de ser atingidas, nem tão difíceis que sejam inalcançáveis, né? Tá dizendo como o ex-governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que estava chegando como motorista e entrou no local e estava uma manifestação contra o governo, e ele disse o seguinte: dá ré, não tão devagar que pareça covardia, nem tão rápido que pareça covardia, nem tão devagar que pareça provocação. É isso aí, a gente tem que ter o meio termo, né? E eu tô inclusive recebendo uma mensagem aqui agora do nosso amigo Fogaça, que assim como eu também foi seu aluno na faculdade, né? Fog. E ele tá lembrando uma coisa importante, o Fog, é que o histórico dos vereadores do PT aqui em Tubarão, ele também joga a nosso favor. Assim como o nosso governo, enquanto a gente teve no Poder Executivo, ele não teve nada que desabonasse a conduta das pessoas, os vereadores também. Tivemos vereadores de governo na última eleição e não se ouviu falar de problemas que a gente costuma ouvir no âmbito aí do Poder Legislativo, nem como o vereador de oposição atual, professor Paulão, que é um vereador que nos orgulha bastante, o Matuza lá atrás, quando foi vereador também de oposição. Eu acho que todos nós aqui vamos poder nos alimentar desse histórico positivo que as pessoas que nos antecederam e que estão aí até hoje construíram na cidade. Falando em nomes, teremos Clodoaldo, Matheus Madeira, Paulão. Nós vamos ter uma candidatura no campo ali da candidatura que o Claudemir sim, que seria ocupava. O Claudemir, faleceu. Seria o Claudemir, mas essa candidatura vai ser reposta, e estamos trabalhando outros nomes. A gente teve uma chapa na eleição passada de 22 ou 23 candidatos, se eu não me engano, com toda dificuldade. Nós tivemos uma boa relação de candidatos, e estamos buscando. Existem pessoas novas que eu
até por respeito a essas pessoas aí. Claro. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu não sei se elas estão dispostas a ter seus nomes revelados, mas são pessoas que estão trabalhando. Esses nomes aí que tu citou são nomes totalmente Conhecidos. Conhecidos e natural que as pessoas especulem, né? Mas existe um trabalho importante aí. Eu acho que nós vamos ter uma relação de candidatos a vereador bem legal para buscar aumentar esse espaço que a gente tem na Câmara de Vereadores hoje. A gente sabe que eleição significa custo. Precisa regimentar gente, transporte, deslocamento, alimentação. De onde é que o PT vai tirar dinheiro para isso? O fundo partidário tá mais complicado, né? O fundo, essa vai ser a primeira eleição com financiamento através do fundo eleitoral, a primeira eleição municipal, né? Nós tivemos a eleição anterior, a estadual e nacional, e essa vai ser a primeira eleição municipal. Acho que ninguém sabe, e eu converso com pessoas dos outros partidos, ninguém sabe direito exatamente o que disso vai chegar aqui numa cidade como Tubarão, uma cidade de porte médio dentro do universo do estado, mas esse recurso ele é nacional. Então, quanto disso vai chegar em Santa Catarina, quanto do que chegar em Santa Catarina vai ser distribuído primeiro para as cidades maiores, polo e tal. Então ninguém sabe direito. Agora, nós aqui do PT e Tubarão, a gente tem um hábito já muito antigo de fazer eleição com muito pouco dinheiro. Então a gente sempre fez a nossa arrecadação. É evidente que essa arrecadação, quando ela era feita junto às empresas, né, quando a legislação apontava para isso, era uma arrecadação muito menor que a dos outros candidatos, porque nem sempre as candidaturas do PT eram vistas como candidaturas viáveis. Inclusive em 2012, né, lá quando começou a campanha, que a campanha começava 6 meses antes, né, o período oficial de campanha, hoje está reduzido para 3, mas eram 6 meses antes. Na imensa maioria das vezes a nossa arrecadação foi muito pequena. As candidaturas de vereador mesmo sempre foram feitas assim com muita criatividade e voluntariedade, né? Porque nós temos esse hábito. Então, para nós do PT aqui de Tubarão, fazer campanha sem dinheiro é melhor fazer com dinheiro. O dinheiro possibilita fazer muitas coisas, né? Mas se não hoje as campanhas são bem restritas, né? O período de campanha diminuiu bastante, né? Então a aplicação tem toda uma restrição ao uso de tecnologias na própria composição do programa de TV e tudo mais. Showmício, então, isso já não existe mais. Distribuição de brinde já não existe mais. Acho que nesse sentido, inclusive, a legislação eleitoral ela tem avançado de uma maneira importante aí. Então reduziu placa, não pode mais colocar placa. Tivemos uma época o negócio de botar cavalete no meio da rua, que aquilo era até acidente causado. Exatamente. Então, se preciso for fazer campanha sem dinheiro, para nós não vai ser novidade. Na tua opinião, qual vai ser o papel das redes sociais nessa eleição? Acho que está crescendo. Também tem uma mudança importante na legislação, que vai ser a primeira vez, né, que vai ser permitido impulsionamento, né? Então vamos ver como é que vai ser essa experiência, porque vai ser a primeira vez. Ficou muito claro que na eleição passada as redes sociais foram muito importantes para o desempenho das candidaturas, especialmente o WhatsApp, que foi a primeira eleição em que o WhatsApp foi tão central assim, né? Então nós tivemos eleições do Facebook, Twitter e tal. Eu acho que a influência das redes sociais só vai crescer, e espero que a legislação eleitoral e a própria autorregulação das redes sociais, do Facebook, do próprio WhatsApp, consigam desenvolver boas ferramentas de impedir a disseminação de notícias falsas, né? Porque isso, agora nós temos como é que eles chamam de deepfake, né? Que são programas, são softwares que permitem manipular imagens e colocar, por exemplo, a fisionomia de alguém no corpo de outra pessoa, sim, fazendo alguma coisa que seja negativa. Será que isso vai acontecer aqui? Será que nós temos que como combater esse tipo de coisa? Eu li ainda ontem, por acaso, que me parece que o Facebook está
trabalhando firmemente em ferramentas de impedir e tirar do ar justamente essas deepfakes, né? Que são aquelas montagens muito refinadas, né? Que colocam o rosto de uma pessoa no corpo de outra num vídeo e entre aspas, te colocam ou me colocam fazendo algo que a gente não fez, porque colocam o nosso rosto ali, inclusive com expressões faciais, de fala e tal. Eu acho que o que a gente pode fazer é torcer e até pressionar para que haja ferramentas de combate. Talvez não de combate total, né? Porque, infelizmente, é muito difícil controlar. E felizmente, por um lado, né? Porque é um instrumento de liberdade de manifestação das pessoas. E além dos instrumentos, é importante que as pessoas estejam conscientes, né? Que desconfiem das coisas que receberam, que busquem checar. Eu recebo muita mensagem de amigos aqui, de gente perguntando: tu sabe se isso aqui é verdade e tal? Existem agências de conferência, né, de verificação de notícias. Eu acho que é importante as pessoas criarem esse hábito. As pessoas precisam ter clareza de que vão inevitavelmente receber muita notícia falsa nos celulares delas, né? E isso é inevitável, né? Hoje eu estava vendo uma matéria sobre um software que existe chamado Pegabot. Aí para a gente verificar se determinado site ele é impulsionado por robôs, né, os robôs da internet. Sim. Então ele tem uma capacidade de analisar e dizer: olha, esse site tem 50%, se tiver mais de 50% de possibilidade de ser impulsionado por robôs, a possibilidade é muito grande que aquilo ali não seja feito por mãos humanas, né? A Joyce Hasselman usou isso lá na CPI das fake news, com o perfil do Eduardo Bolsonaro, né? Então tem isso, então, perfis muito populares nas redes sociais, cuja popularidade está sendo impulsionada por robôs. Aí tem casos assim, até cômicos, né? Vai lá, cria uma hashtag com erro de digitação e daqui a pouco tem 1 milhão de pessoas digitando erro de digitação. Quer dizer, acho que está muito claro que é robô e automático, né? A primeira eleição em âmbito mundial foi a do Obama, né? Onde as redes sociais funcionaram com um papel preponderante na eleição. E isso é inevitável. A partir de agora nós vamos ter. Do ponto de vista, vamos fazer uma projeção aqui para o governo federal. As redes sociais podem ser também preponderantes no sentido de impulsionar, que eu acho uma loucura, né? Mas já está se falando em reeleição no primeiro ano do governo, impulsionar uma reeleição de Bolsonaro, ou tu achas que pode haver uma modificação no panorama político brasileiro nesses próximos 3 anos? Eu acho que é o instrumento que ele vai tentar usar, né? Ele usou na campanha, usou em toda a pré-campanha, inclusive muitas das vezes sendo até menosprezado ele próprio como candidato. Quer dizer, pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas nós temos que admitir que a candidatura dele deu certo e saiu de um ponto que ninguém acreditava. Sim. Né? Acho que muito por disseminação. E elegeu um monte de gente. Elegeu um monte de gente. Então, isso quer dizer, pode até, com certeza, com muita disseminação de conteúdo falso. Agora, é uma estratégia que funcionou e que tem, nós abordamos aqui bastante um aspecto negativo. É claro que a disseminação de notícia falsa ela é lamentável. Agora, as redes sociais trazem uma oportunidade muito importante para que as pessoas se comuniquem, né, interajam com outras pessoas. Acho que possibilita que muita gente que pretende ser candidato a vereador, pretende ser candidato a prefeito ou qualquer outro cargo, possa se desenvolver e ter relacionamento com as pessoas. Então, a rede social pode ser muito bem utilizada também, com toda certeza. Existe um monte de exemplo muito legal disso. A campanha do Obama, que ela é referencial, como você citou, ela tem um case de sucesso muito importante, com boas práticas, né, de uso das redes sociais. Então, com certeza, elas também estão aí para ser bem usadas, e acho que só o que vai conseguir botar fim na disseminação das notícias falsas e levar esse uso para um uso positivo e saudável é as pessoas terem o discernimento de pensar 2 vezes se isso é verdade ou não. Em 2018 nós tivemos uma guinada bastante expressiva à direita, em âmbito nacional, né? Esse discurso do
do Bolsonaro, de uma certa maneira, muita gente já desembarcou, né? Já houve um certo desgaste em relação a isso. Tu acha que isso vai se manter? Ele vai se manter com esse discurso bastante conservador? Tivemos agora vários aspectos em relação a isso, né? Inclusive está sendo processado, né? Será que ele mantém isso? E isso pode virar o fio? Tudo indica que sim, eu acho, porque foi assim que ele saiu de uma condição muito adversa para se tornar um candidato viável. Então, muita gente acreditava que ia chegar um determinado momento que ele ia suavizar o discurso durante a eleição. No segundo turno ele vai suavizar para atrair mais. E ele tem uma outra estratégia, que é manter firme e fiel aquele público de 30% que ele tem, muito fiel a ele. Então não me parece que ele está disposto a rever isso, que eu acho que é uma coisa muito ruim, porque ele acaba dialogando com uma porção menor da sociedade. Os presidentes anteriores que nós tivemos, todos, né, os do PT, o Fernando Henrique, todo mundo tentou governar para mais gente. É a avaliação que eu faço, né? Não vai se dialogar com 100% da população, mas tentou ampliar a sua própria base. Bolsonaro investe em manter fiel um grupo que tem um alinhamento exato com ele. Não me parece que ele está disposto a rever essa estratégia, e eu espero que isso não prospere, porque eu acho que isso cria um clima de conflito permanente na política brasileira, e o conflito ele faz parte, a eleição é conflito, a eleição é disputa, mas há que se ter um pouco de conciliação também, e o governo não me parece ter disposição nenhuma de promover conciliação nenhuma. Não te parece que esse está sendo também o discurso do ex-presidente Lula após sair da prisão, num discurso muito mais radical também? Eu acho que o Lula teve um discurso muito que destoou da média dos discursos dele, que foi um dia que ele foi solto, né? A gente há de convir. Não, mas ele já falou outras vezes. Mas ele tem um papel conciliador. Ele elege um adversário, mas ele adota uma postura conciliadora a partir do momento que ele fala em criação de uma frente de oposição, né? É natural que, como ele foi tão atacado pelo Bolsonaro e por esse movimento político, que ele também vá se opor ao que está sendo manifestado lá. Mas eu acho que o Lula é um exemplo muito clássico de cara que é firme sem perder a ternura, né? Então ele tem assim ele também faz muitas falas conciliadoras, e eu não vejo em momento algum do Bolsonaro a mínima abertura para uma fala. Concordo contigo, mas eu discordo dessa avaliação que faz o Lula. Eu acho que o Lula está com um discurso também para os 30% que sempre acompanharam o PT, e muito mais radical, completamente diferente do que foi o Lulinha Paz e Amor. Acho do meu ponto de vista, acho que é uma jogada política completamente equivocada, entende? Me parece, essa impressão que eu tenho, que ele tenta se opor diretamente ao Bolsonaro na parte de discurso, entendeu? E eu acho que isso é uma jogada errada. Uma coisa, formar um bloco de oposição é um movimento, né? E liderar esse bloco de oposição é outro movimento. Então a gente vê outras pessoas também tentando liderar o bloco de oposição. Eu acho que esse perfil de pouco espaço para conciliação, ele é mais presente no discurso, por exemplo, do Ciro Gomes. Sim, também. Né? Enfim, todo mundo está tentando protagonizar. Quem se identifica com o movimento de oposição, acho que tenta protagonizar esse movimento por suas manifestações que são legítimas, né? Todo mundo tem o direito de querer ser o protagonista. A gente vê ações do Rodrigo Maia, por exemplo, também tentando sinalizar para um público, ele se colocando como liderança. Mas o Rodrigo diferente, Maia é muito mais político, no sentido exatamente esse que tu dissesse, né? De aglutinar, de trazer pessoas pro lado dele, né? De tentar conciliar. Os discursos radicais, como Ciro Gomes, como Lula e como o próprio Bolsonaro, me parece que estão trazendo uma fricção, um conflito entre a sociedade, e para mim é bastante. O Ciro Gomes é historicamente assim, né? Agora, para mim é uma surpresa do Lula
ter uma posição muito mais agressiva. O Lula passou 1 ano e meio aí preso, né? Eu acho que é uma situação excepcional, principalmente logo naqueles primeiros momentos quando ele saiu. Agora, também eu vejo o seguinte: quem dá o tom disso é quem está no governo. Quem dá o tom, quem faz a pauta política do país é quem está no governo, né? Então, eu acho que quanto mais o presidente for radical, buscar conflito a todo momento, criar muitas vezes conflitos para esconder outros conflitos, né? E buscar tanto conflito a ponto de se meter na disputa dos Estados Unidos com o Irã, né? Que eu acho que é uma coisa absurda e agora o que ele pode fazer? Idiota, sabe? Ir para baixo da cama e rezar para que isso aí não desemboque num conflito muito grande, porque é algo que ele não tem influência nenhuma na decisão, evidentemente. E vai para baixo da cama rezar, porque se houver um conflito de grandes proporções, o problema nas exportações brasileiras é automático e tal. Tranquilo. Então, em resumo, acho que quem dá o tom é quem está no comando, quem está no poder. Então ele precisa dar o tom. Se ele quer conciliação, ele tem que buscar conciliação. Vai ser difícil. Eu também acho que é difícil. O Olavo Falquete manda aqui pelo WhatsApp: bela entrevista, parabéns pelo programa, abraço forte a você e ao Madeira, conhecedor profundo da política nacional. Muito legal. E aliás, até queria te fazer essa pergunta: estás procurando uma nova profissão, né? Uma nova profissão? A minha eu ouvi falar que exatamente, extinção, né? A nossa profissão tá em parece que está em extinção, né? Talvez seja o desejo, é isso que eu digo, busca conflito em tudo, né? Então, talvez seja o desejo dele, né? A gente pode fazer milhões de críticas à imprensa. A imprensa, para quem está no governo, já tive no governo, claro. Nunca vai ser o que a gente gostaria, né? Acordar todo dia com todo mundo elogiando e não só elogiando, mas enxergando os esforços que o governo faz, porque todo governo se esforça para fazer. Agora, é totalmente imprescindível, né? Que haja o conflito, que haja o diálogo e que as pessoas discordem, né? Infelizmente, calar todo tipo de manifestação para a democracia não é bom. A gente estava falando mais cedo do modelo imperfeito do poder legislativo, que muitas vezes aquele pessoal que está lá na Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, a gente não se sente às vezes representado por aquele bloco, tem problemas, a gente precisa buscar instrumentos que melhorem a representatividade. Agora, é o que a gente precisa, porque essa é a forma da gente ter nossos representantes participando da discussão. Fora disso, é tirania. E sem imprensa também é tirania, com toda certeza. E tivemos aqui um exemplo clássico. Em 2016, a população aqui fez uma pressão muito grande junto à Câmara de Vereadores em relação ao 12º. Lembra disso? Claro. E que houve um retrocesso na intenção dos vereadores, né? Do valor. Sim. E que deu uma diferença de 4 milhões de reais que foram aplicados na saúde. Agora, né? Esse amplo debate, ele seria possível sem a participação de bons jornalistas, com os quais a gente pode... livre. Com os quais a gente pode concordar, discordar, aliás, vai concordar com alguns, discordar de outros, e aí eu vou concordar contigo hoje, mas mês que vem já não vou concordar mais. Agora, faz parte desse debate. Agora, ajudou uma parcela importante da sociedade a pensar, a refletir sobre esse assunto e a criar um movimento que fez total diferença no orçamento público daquela ocasião. Aqui, nós sentimos aqui. Sim. E aí as redes sociais também funcionaram bastante, claro, né? Porque as pessoas se mobilizaram positivamente. Então, a gente falou de fake news, mas também tem o bom uso das redes sociais. Para a gente terminar, a projeção tua para o PT em Tubarão e Santa Catarina é positiva? É positivo, acho que com certeza vai ser uma eleição de retomada de espaço. A eleição de 2016 evidentemente foi muito ruim, né, em termos de resultado, mas eu vejo o PT no âmbito estadual se preparando para disputar a eleição para valer em algumas das maiores cidades do estado, coisa que não aconteceu em 2016. E em Tubarão o PT vai recuperar espaço também, vai ter a sua candidatura a prefeito, vai ter suas candidaturas a vereador. Existe um trabalho forte para aumentar esse espaço de participação na Câmara de Vereadores. A candidatura de prefeito também vai buscar retomar o comando do Poder Executivo. Se não retomar, porque a eleição se ganha e se pede, vai promover um bom debate, vai trazer bons argumentos para o debate municipal,
debater os assuntos da cidade. Então eu tenho bastante clareza que vai ser uma eleição boa, de retomada de espaço, retomada de fôlego, e discutir algumas coisas que eram difíceis se discutir em 2016, 2018. Havia muitos ouvidos fechados a alguns argumentos que eu acho que vão ser melhor compreendidos agora. Inclusive do porquê que algumas coisas dos governos do PT não funcionaram bem. Acho que a sequência, a gente vê um outro governo acontecendo, mostra, valoriza os bons atos. E eu fiquei feliz aqui. E aprender com os erros do passado. Com certeza, aprender com os erros do passado. Com certeza um novo governo do PT em Tubarão e no Brasil seriam diferentes e tem a obrigação de não repetir os erros do passado. Mas a gente agora, nós como agentes políticos que vamos participar da eleição, também temos aí a obrigação de ressaltar belas coisas que foram feitas. E aqui no nosso governo municipal, fiquei feliz aqui porque a gente comentou algumas delas aqui. Matheus Madeira, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela presença aqui na Rádio Cidade Tubarão 103.7 e Rádio Cidade em Dia de Criciúma 89.1. Foi um prazer recebê-lo e esperamos que tenha sucesso na sua carreira política. Até porque, como jornalista, nós estamos complicados. Já que essa profissão tá em extinção, que essa profissão vai ser comandada pelo IBAMA agora, né? Vai ser regulada pelo IBAMA, pelo que disse o presidente da República, mas com certeza sempre vai haver espaço para boa imprensa e também para boa política. Eu tenho disposição de participar do processo político, agradeço aqui a oportunidade e vamos buscar resultados melhores para o partido, para a minha candidatura, pré-candidatura e também para a cidade. Com certeza essa pluralidade vai fazer bem para Tubarão, bem para Santa Catarina e bem para o Brasil. Muito bom. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou. São 11 horas exatamente. Eu encerro aqui a Opinião Pública de hoje.